Olá, minha galerinha linda do quinto ano A, do quinto ano B. É um prazer enorme estar de volta com vocês aqui. Eu anunciei lá no grupo que tinha pego a Covid-19, né, no coronavírus. Graças a Deus estou aqui recuperado, foi um susto muito grande. O professor de vocês esteve mal, viu? Esteve hospitalizado, esteve internado. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui de volta. Bom, e o nosso conteúdo do mês é sobre os reinos africanos, sobre a África. Vocês já fizeram uma atividadezinha aí e vou falar um pouco para vocês sobre esse continente africano. Vocês já fizeram uma atividade, né? Um pouco em dúvida, porque o conteúdo é um pouco complicado, de um assunto que vocês nunca ouviram falar, mas eu vou tentar resumir aqui, pessoal, um pouco do que tem lá no livro, tá bom? Depois serão gravados áudios lá explicando melhor o nosso conteúdo. Reinos africanos. Pessoal, o continente africano, muita gente pensa, ei, me diz um país em África. Muitos de vocês já disseram isso. África não é país. África é um continente com inúmeros países, com vários povos, de várias crenças, de várias culturas, de várias religiões. O continente africano é um dos maiores e mais ricos. O continente africano é um dos maiores e mais ricos e com um grande número de culturas ancestrais. A história do desenvolvimento da vida na Terra, da biodiversidade, da evolução da espécie humana, se confunde com a história da própria África. Apesar de crucial para o entendimento da boa parte da história global, ainda é um mistério para muitos. Ou seja, pessoal, o vestígio mais antigo já encontrado na humanidade sobre os homens foi encontrado lá na África. Então, a história do próprio mundo se confunde com a história da África, pois até hoje, pessoal, a história desse continente é um grande mistério para muitos. Olha só, em resumo, pessoal, viu? A partir do século VIII, o norte da África passou por profundas transformações, com a chegada da religião islâmica a partir da Arábia. Como eu falei para vocês, né? Várias religiões lá. Vocês sabem que essa religião islâmica, ela é lá da região do Oriente Médio. Então, essa religião também chegou lá na África. Bom, e nós temos algumas divisões aqui. Por exemplo, comércio, sociedade, religião e política. No comércio, pessoal, as terras africanas produziam riquezas que atraíam os mercadores árabes, ou seja, muitas riquezas lá, principalmente aquelas riquezas, pessoal, em países, né, que tinham, por exemplo, o ouro, né, em países banhados pelas águas do Rio Nilo. Então, aquelas regiões ali, pessoal, despertavam interesse de outros países, por exemplo, os árabes. Na sociedade, a sociedade era organizada em sistemas tribais, em tribos, viu, pessoal? Tribos que formavam reinos. O tribalismo, as organizações clânicas e as estruturas familiares poligâmicas assemelhavam-se às árabes, ou seja, existia uma semelhança entre a forma de organização das sociedades africanas e das sociedades árabes. A religião. A flexibilidade e a tolerância tanto das religiões tradicionais africanas como do islamismo permitiam um convívio relativamente harmonioso, ou seja, as religiões de matrizes africanas, pessoal, elas são flexíveis, né? Ela tem uma aceitação do outro com mais facilidade. Política. A realeza nativa se beneficiou do tráfico de escravos e da relativa indiferença com os quais os árabes tratavam os assuntos políticos locais. Ou seja, pessoal, muitos reinos africanos, pessoal, se especializaram em dominar outras tribos e vender aqueles que eram derrotados como escravos. Quem primeiro escravizou os povos africanos não foram os europeus, foram os árabes, viu, pessoal? Os africanos, eles primeiro foram vendidos para os árabes. Posteriormente, é que com a dominação dos europeus, né, no continente, é que os europeus usaram isso aí em larga escala. Quem mais utilizou-se da mão de obra escrava, né, tanto no comércio para vender como nas lavouras, né, nos outros países, foram os europeus. Nesse mapa aqui, pessoal, a gente vê todo o continente africano. E em destaque, alguns países, né, o Mali, desértico, o Mali tropical, a Etiópia e áreas que pertenciam à Etiópia, que se apresenta o antigo reino de Sabá, né? Todo o continente africano aqui, pessoal, existiam vários reinos. E alguns desses reinos aí estão no livro de vocês, que vai ser um assunto para a próxima aula. Antes
vou falar desse esse reino de Mali aqui. Um dos reinos de grande destaque, viu, pessoal, no continente africano foi esse reino de Mali aqui. Gana, situado ao norte do rio Senegal, foi um reino poderoso, mas pode-se dizer o antecessor de Mali. Mali foi o primeiro império da África subsaariana, de que se tem notícias mais detalhadas. O reino Níger possibilitava a fertilização, o rio Níger possibilitava a fertilização das terras e facilitava o transporte das pessoas e das mercadorias. Então, o primeiro império, pessoal, a se formar nessa África subsaariana. Minha galerinha, dando continuidade aqui à nossa aula, como eu havia dito, o reino do Mali, pessoal, foi um poderoso reino, viu? Poderoso reino que existiu na África, na região subsaariana. Para ser mais preciso, ele foi o primeiro império a se desenvolver nessa região, viu, pessoal? E, assim como o Nilo possibilitava a existência do Egito, aqui nesse reino Mali é o rio Níger, viu? O rio Níger possibilitava a fertilização das terras e facilitava o transporte das pessoas e de mercadoria. É como vocês podem observar aqui nesse mapa. Observe esse mapa aí. Então, toda vez que vocês virem uma grande sociedade, pode ter certeza, tem água próximo dessa sociedade. Por quê? Vocês sabem que a água é fonte de vida. Como ele diz aqui, surgiu na região do Alto Níger, entre os domínios do povo Mandingá. Pessoal, quando vocês virem essa dominação alto e baixo, se tratando de algum rio, a região alta é a região da nascente e a região baixa é a região da foz, ou seja, onde o rio deságua ou em outro afluente ou no oceano. No início do século XI, um dos chefes tribais Mandinga, chamado Keita, converteu-se ao islamismo, fazendo uma peregrinação a Meca, recebendo o título de sultão. Nessa parte aqui, pessoal, vocês percebem, como vão perceber durante todo o conteúdo no livro, que as sociedades africanas, os reinos africanos, sofreu influência de outros povos, de outra cultura. Como já foi dito aqui, por exemplo, os primeiros a escravizarem foram os árabes, né? Não foram os europeus, mas quem mais utilizou-se dessa força de trabalho, né? Tanto para o comércio como para vender, para as lavouras, foram os europeus. No mesmo período, um chefe Sarauquê, tribo da região, fundou o reino Sosso, sendo sucedido por seu filho Sumanguru Kanté. Então, pessoal, o que vocês tirem daqui? Podem tirar daqui a região onde esse reino do Mali foi fundado, né? Existiu. Percebam aí que acima do Mali, pessoal, tem a região do deserto do Saara, né? Tem onde hoje fica o Benin, o Níger e também a Nigéria. Então, essa região de verde aí, pessoal, era o reino do Mali. Uma grande extensão territorial possível graças à existência do rio Nilo, tá bom? Então, boa aula para vocês, que vocês possam pegar os outros reinos que tem no livro, dar uma lida para que na próxima aula a gente possa explicar eles aqui. Façam as atividades que tem no livro, viu? Façam uma espécie de resumo para que vocês possam fazer um bom simulado, tá bom? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.